Olá a todas, todos e todes. Hoje o Instituto Rosas traz para debate, considerando aí o seu escopo do direito à cidade, a luta pela cidade, por moradia adequada, pelo acesso à água e por acesso a saneamento. Dentro dessa perspectiva, de uma forma muito particular, vamos pensar a cidade a partir das mudanças climáticas. E aí, para essa nossa conversa de hoje, vamos apresentar, e realmente é nessa perspectiva de apresentação, e de introdução, de dois, três, quatro, cinco posicionamentos de órgãos internacionais, sobre a questão das mudanças climáticas, a questão da justiça e injustiça climática e direitos humanos. E aí, nessa perspectiva, vamos dar uma olhadinha no que já trouxe de posicionamento a Comissão Africana de Direitos Humanos, de todos esses órgãos internacionais. É o primeiro que desponta lá em 2009, chamando a atenção para isso. É claro que tem uma forma ainda inicial e introdutória, mas ele rompe uma resistência internacional muito grande, essa questão de se debater as mudanças climáticas e direitos humanos. E vamos ver o que é que a Comissão Africana trouxe, melhor dizendo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, com a sua primeira decisão, relacionando a questão das mudanças climáticas e violações de direitos humanos. E aí a gente puxa para o parecer consultivo do Tribunal Internacional do Mar, Corte Interamericana de Direitos Humanos, nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. Vamos analisar cada um desses documentos trazidos por esses órgãos a partir de agora. E então, vamos lá. A Comissão Africana de Direitos Humanos é um órgão responsável basicamente pela promoção dos direitos humanos nesse sistema regional de África, o Sistema Regional de Direitos Humanos de África. Nesse caso, em 2009, a Comissão Africana ela lançou a Resolução 153, que trata justamente sobre mudanças climáticas e os direitos humanos e a necessidade de um estudo do impacto em África. Veja que vanguarda em termos de uma organização internacional e dentro dela um organismo, um órgão que cuida especificamente da promoção de direitos humanos. Como essa questão da mudança climática vai reverberar na efetivação de direitos humanos. Considerando que a maioria dos países de África são os mais atingidos. Então lá a Comissão Africana lança em novembro de 2009 essa resolução, considerando que os direitos humanos e os direitos dos povos, a proteção de África, considerando a questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, o desenvolvimento dos povos, e um meio ambiente favorável às novas gerações, favorável ao desenvolvimento, considerando também a ancestralidade das terras, as culturas específicas, as cosmovisões, e a necessidade do meio ambiente, trazer recursos para o desenvolvimento das pessoas e dos povos, considerando o Tratado sobre Recursos Naturais, biodiversidade, os padrões africanos de direitos humanos, aí vai chamar a atenção sobre o resultado da emissão de gases de efeito estufa. Reconhece que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa vem dos países ricos, por isso essa preocupação, trazer esse estudo, quanto isso está impactando em África. A gente está produzindo pouco gases de efeito estufa, mas está levando uma pancada significativa. Aí nesse caso a Comissão africana, ela chama atenção para os chefes de Estado e de governo, para tomar medidas de proteção justamente para evitar deslocamento forçado, reassentamento forçado das pessoas, para que as pessoas não passem por despejo ou desapropriação ilegal de suas terras e de suas propriedades, a perda de moradias e violações de direitos humanos dessa magnitude. Chama atenção também para que os chefes de Estado e de governo acione os instrumentos de proteção às mudanças climáticas, acione instrumentos que atuam
considerando, né, desastres naturais, possíveis conflitos que venham, né, resultado desses desastres naturais provocados por essa mudança climática que é de origem, né, humana e vem dos países mais ricos, e chama também a atenção para a necessidade de ter, né, uma equipe de negociação, né, treinada, específica sobre isso, né, e a partir daí, né, promover um grande estudo para avaliar o impacto das mudanças climáticas em África. Isso considerando novembro de 2009, minha gente, é uma atitude de vanguarda, viu? E aí, nesse caso, né, quem abriu essa vanguarda foi justamente o Sistema Regional Africano. Do ponto de vista cronológico, né, quando a gente sai lá de novembro de 2009, né, com a primeira posição nessas questões sobre mudanças climáticas, né, que vem da Comissão Africana, a gente pula justamente para abril de 2024. Veja que leque, né? Entre novembro de 2009, um órgão promotor de direitos humanos, até abril de 2024, com a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, e aí no caso, né, um caso contra o Estado suíço, vamos lá se eu acerto o nome, hein? Verheim Klimasenioren. Não sou nenhum especialista em alemão, né, mas veja lá, Verheim Klimasenioren, eu acho que é mais ou menos por aí, né, o caso de Verheim Klimasenioren contra o Estado da Suíça, decisão que vem em abril de 2024, em que a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, considerando a situação fática da mudança de clima, ela avalia, a partir da provocação dessa associação de idosos, né, avalia a omissão das autoridades suíças em promover ações, né, de enfrentamento às mudanças climáticas. Veja, né, aí já é um caso, né, específico, né, e um caso real, você tem efetivamente a atuação da subsunção. Então, uma situação fática é dada concretamente, né, é avaliada a partir da atuação dos instrumentos domésticos do Estado suíço, e aí, né, vamos lá, vai levar em consideração, pelo menos a Corte, né, levou em consideração a Constituição, a proteção federal, né, a Lei Federal de Proteção ao Meio Ambiente, né, a lei relacionada a CO2, a lei para o clima, né, e as leis que tratam do procedimento federal administrativo. Veja como a Corte Europeia ela vai trabalhando, né, e isso aí do ponto de vista de como foi tratado no âmbito doméstico, traz para o debate, né, as convenções internacionais, inclusive de fora do sistema europeu, para poder fazer todo o trabalho de racionalidade jurídica, e aí vai avaliar, né, a Convenção sobre o Clima, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, né, as COPs. Né, as COPs são, né, reuniões de alta autoridade que acontecem anualmente justamente para tratar da situação operacional, para promover a efetivação e a operacionalização dos tratados relacionados com o meio ambiente. E aí a gente tem que levar em consideração que esse debate do meio ambiente do ponto de vista internacional começa lá com a ECO 92, viu? Como a ECO 92 não foi um acordo perdido no tempo, nem uma justificativa para vir passear no Rio de Janeiro. Todo o trabalho começa ali, né, realmente a partir de lá, né, e vem, né, com todos esses tratados que vão acumulando e complementando né, essa questão do clima. Se realmente isso aí está sendo levado à prática e colocado na efetivação de uma forma concreta, aí já são outros 500 que a gente avalia de uma outra forma, né? Então, mas aí, né, puxando de volta para a Corte Europeia, né, vai analisar, né, o que o Comitê dos Direitos Humanos lá da ONU está trabalhando, puxa o recorte da questão da discriminação contra a mulher, levanta a bola na questão da efetivação dos direitos da criança, os direitos econômicos, sociais e culturais, né, as decisões do Conselho da Europa. Veja como isso é levado a sério, como essa decisão ela vai trabalhando vários padrões normativos internos, internacionais, interregionais, né, da integração e do próprio sistema europeu de direitos humanos, vai avaliar aí a questão do direito comparado, como é que a França, a França trata dessa questão, como é que a Alemanha, né, como a Holanda, a Espanha, né, e a partir daí ela vai realmente avaliar justamente para colocar em questão,
né, o posicionamento do Estado suíço. E no frigir dos ovos, né, a decisão foi por reconhecer essa omissão do Estado suíço em enfrentar essa questão climática, o que traz diretamente prejuízo, né, para o direito à vida, né, para o direito à qualidade de vida, para o direito à saúde, né, e também para a questão dos direitos de propriedade. Então é uma decisão muito importante que parte de um caso concreto, né, provocado por uma associação de idosos, e aí coloca, vamos dizer assim, no banco do gelo um Estado que se omite, que tem se omitido em relação às mudanças climáticas e tem promovido com isso violações de direitos humanos. Bem, da Corte Europeia de Direitos Humanos, a gente pula para o Tribunal Internacional do Mar, né, um órgão jurisdicional criado lá a partir da Convenção das Nações Unidas, né, para o direito do mar, para o direito marítimo, muito conhecida como a Convenção de Montego Bay. E aí, nesse caso, né, a gente não tem uma situação concreta, a gente tem um parecer consultivo, né, e no caso do Tribunal do Mar, levou em consideração, né, primeiro, né, a questão, né, de que direito, né, porque em se tratando de um órgão internacional jurisdicional específico, a princípio ele não fugiria do tratado para o qual ele foi criado interpretar. Né? Ele foi criado para interpretar a Convenção das Nações Unidas para o Mar. E aí, nesse caso, né, como é que, se na Convenção de Montego Bay, a princípio, não tem nada escrito sobre mudanças climáticas, sobre o que, de fato, ele vai oferecer essa opinião? E aí, claro, né, como ele vai a história, ele vai atrás do background, né, tá lá na ementa, né, ele vai atrás da ciência, o que é a melhor ciência tem falado sobre as mudanças climáticas, justamente para poder fazer a contextualização com os instrumentos internacionais que vão ajudar a construir a racionalidade para justamente chegar e efetivamente interpretar a Convenção do Mar. A Convenção do Mar, ela pode não falar de mudanças climáticas, mas ela fala da preservação do mar não só para navegação, mas também para evitar a poluição. Né? O mar também ele traz recursos de sobrevivência, né? Recursos econômicos, né? E em torno disso é que ele vai construindo a sua interpretação. Né? E ele vai realmente por essa especificidade. Né? Ela parte de um background, né? Da melhor ciência que tem falado sobre as mudanças climáticas, aí nesse caso, né? Vai atrás do material que o próprio, né, IPCC da ONU tem construído, né, fixa a sua análise, vem com isso reconhecer que né, a emissão de gases de efeito estufa é de origem humana, não é de origem natural, então a gente não está falando aí de um aquecimento natural da Terra, a gente está falando de um aquecimento extraordinário promovido por ações humanas, e aí a gente tem que levar em consideração que isso está trazendo poluição para o mar, e aí, né, ele vai em cima dessa perspectiva. Em cima dessa perspectiva, ele vai justamente construir a solução e a interpretação baseada na cooperação internacional. Veja só que bacana, que diferenciado. Né? Você tem o caso específico lá na Corte Europeia, quando você vai para o parecer consultivo, né, do Tribunal do Mar, ele busca, né, uma base fática, apesar de uma peça consultiva dessa, né, um parecer consultivo, uma peça de parecer consultivo, a princípio não precisar de um elemento fático, já que o que ele está sendo ali chamado é justamente dizer que limites ele dá para aquela interpretação daquele texto convencional, né, já que a gente está falando de um tratado internacional, né, mas não tem como, né, fugir dessa baia, né, de construir esses limites a partir da situação concreta, né, efetiva do que são as mudanças climáticas. E aí ele vai justamente dizer que as mudanças climáticas têm produzido poluição e é necessário que os estados, né, signatários atuem para evitar a poluição marinha, né, atuem para evitar a morte de animais, de seres marinhos, né, que ajudam no equilíbrio de toda a estrutura e de toda a vida marinha. Né? Então isso aí é um ponto bastante positivo, que ele parte da ideia da cooperação global e regional. Então ele já abre logo esse flanco, né, de vanguarda, no sentido, né, que já que estamos num mundo que está questionando tanto o multilateralismo,
Na verdade, a saída para as mudanças climáticas é justamente, né, atuar de forma cooperada. Bem, agora chegamos na nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A opinião consultiva da Corte Interamericana, ela vem em maio de 2025, né? A decisão da Corte Europeia de 2024, a opinião consultiva do Tribunal Internacional do Mar é de 2024, e aí, né, a opinião consultiva da Corte Interamericana vem justamente agora, bem recente, maio de 2025, né, e nesse caso ele foi provocado pela República do Chile e República da Colômbia, justamente, né, perguntando o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pensa das mudanças climáticas a partir, né, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Protocolo de São Salvador e da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né, que é aquela declaração lá de 1948, né, que starta o Sistema Regional de Direitos Humanos. Nesse caso, né, a Corte ela vai construindo, né, toda a sua racionalidade de uma forma muito parecida que o Tribunal o Internacional do Mar faz. Né, ela dedica logo de cara, né, a dizer o que ela pensa, o que ela acha de emergência climática. E aí sim, né, ela vai fazer uma análise bem aprofundada, né, sobre a emissão de gases de efeito estufa, né, como os setores da economia contribuem com essa emissão, os estados, as regiões, né, a própria população, quais são os impactos das mudanças climáticas, né, os impactos nos sistemas naturais, meteorológicos, né, na biodiversidade e nos ecossistemas. Além disso, né, como isso impacta nas pessoas, né, e, claro, né, a partir daí vai começando a construir o seu marco jurídico para justamente fazer essa interpretação. Né? Será que mudanças climáticas geram violações de direitos humanos? Frigir dos ovos é isso que a Corte Interamericana, né, vai ao final responder. E aí sim, né, ela vai tratar, né, dos marcos jurídicos, né, que estão de fora do sistema interamericano, e aí vai buscar, né, as convenções das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, né, e vindo lá, né, como a gente já viu lá que a própria Corte Europeia já fez, né, correndo atrás do Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, a própria Convenção, né, das Nações Unidas, a ECO 92, né, o que foi tratado, né, na Rio justamente 20 anos depois da ECO 92, né, a questão da própria OIT, até a análise que a OIT fez de mudança sobre as mudanças climáticas impactando nos direitos laborais, né, enquanto violações de direitos humanos, né, a Corte Interamericana foi buscar. Né, levou em consideração o comércio também, os acordos regionais de comércio e, de certa forma, fez um trabalho de construção de cenários futuros. Né? A partir daí, o que é que a gente deve fazer? Levou em consideração, claro, né, no seu posicionamento, que as mudanças climáticas elas geram violações de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, gera a violação a um direito ao meio ambiente sadio, gera a violação, né, da questão, né, da propriedade. Né? É necessário que haja a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, né, batendo ali naquele teto de 1,5 graus, né, que o IPCC da ONU, né, as altas autoridades já vêm discutindo isso há muito tempo. Se não houver esse controle das mudanças climáticas, se não se buscar um meio ambiente sadio, né, o direito à vida, à integridade, à saúde, à propriedade privada, ao direito de moradia, à liberdade de residência, água, alimentação, trabalho, seguridade social, cultura e educação. Todos esses direitos vão estar sobre uma ameaça direta. Então, veja, a Corte Interamericana ela vai lá chamar a atenção para dizer, né, mudanças climáticas não é só uma questão do meio, né, do direito ao meio ambiente sadio. Ele vai impactar diretamente a todos esses direitos, justamente considerando aquela perspectiva da interdependência. Né, os direitos humanos como interdependentes, né, a violação de um, o desequilíbrio de um impacta a todos em série. Então esse é um raciocínio muito bacana que a Corte Interamericana fez. E a gente tem que levar isso em consideração para as avaliações futuras, né? E agora, mais recentemente, né, a Corte Internacional de Justiça lança, né, publiciza o seu parecer
sobre a questão das mudanças climáticas e direito internacional. Veja, a gente vem do sistema africano de direitos humanos, a gente passa pela decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, a gente vai para o Tribunal do Mar, que aí faz uma análise bem específica relacionada à Convenção de Montego Bay, e aí a gente vem para o parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja como cronologicamente a gente mudanças climáticas e regime regional, vamos dizer aí, considerando a estrutura africana como um ponto de partida para uma ideia de integração que a Europa funciona como modelo. Então, mudanças climáticas e regras de integração, mudanças climáticas e direitos humanos, Corte Europeia de Direitos Humanos, mudanças climáticas e direito internacional do mar, que é uma especificidade do direito internacional. Vem para a Corte Interamericana, mudanças climáticas e direitos humanos na perspectiva da Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí a gente chega na Corte Internacional de Justiça, focando nas mudanças climáticas, de novo com o direito internacional, mas no seu geral. E esse geral, ele puxa por muitos tratados que já cuidaram de falar sobre mudanças climáticas. E aí a gente tem que chamar a atenção justamente para o ponto de partida de do núcleo da construção do raciocínio jurídico da Corte Internacional de Direitos Humanos. Ela vai justamente tratar mudanças climáticas a partir da obrigação internacional dos estados em não violar o meio ambiente, ou seja, proteger o meio ambiente, e o dever que os estados têm de cooperar para a proteção do meio ambiente. Termina que volta para a mesma racionalidade que a conclusão da racionalidade que o Tribunal do Mar ele construiu. De novo, a ideia da cooperação como solução para essa calamidade internacional, ou como a Corte trouxe, na emergência climática internacional que a gente está vivendo. E aí parte do princípio do desenvolvimento sustentável, das responsabilidades dos estados, da equidade intergeracional. Já vai chamando a atenção para isso, a questão do princípio do poluidor-pagador também. E veja que é aquele ponto de partida que a Comissão Africana tratou, Os países mais ricos são os principais emissores de gases de efeito estufa. E aí chega a Corte Internacional lançando no seu parecer a ideia do poluidor-pagador, nosso direito, o direito nacional brasileiro, ambiental, para quem já estudou aí, esse não é um princípio nem um pouco estranho, é um princípio muito, muito claro, poluidor-pagador. E ao mesmo tempo, a questão de preservar o meio ambiente, preservar para as próximas gerações, justamente fazer um desenvolvimento que se chama desenvolvimento sustentável, é justamente aquele negócio: vamos consumir o planeta, mas não vamos consumir de uma forma tão exagerada que está acontecendo agora. É necessário que a gente use de outros recursos, melhore, deixe de usar alguns outros, melhore. Por isso que se fala tanto na questão da transição energética, ela não vai entrar nisso aí, mas vai chamar a atenção também para o que foi acordado no protocolo de Kyoto, no Acordo de Paris, a necessidade de ações de mitigação, as contribuições nacionais e domésticas para mitigar os meios, desenvolver meios de mitigação a questão das mudanças climáticas, ou seja, vai construindo aí uns elementos de equilíbrio para que países eles tenham dividido aí a sua responsabilidade nessa questão da reação às mudanças climáticas, justamente para evitar que todo mundo, já todos os estados estão sendo atingidos, mas nem todos vão ter a mesma capacidade de reagir. E também nem todos, de uma forma da ideia de justiça, de equilíbrio, nem todos devem, porque são justamente alguns países que menos produzem os gases de efeito estufa, que estão justamente criando essa situação da emergência climática.
E aí, né, de novo, né, o dever de cooperação. A saída, minha gente, para as mudanças climáticas é através da cooperação, né, do respeito aos direitos humanos, do respeito, né, às regras relacionadas ao mar, né, depende também, né, da atuação, né, multilateral. Isoladamente ninguém vai resolver nada. Fechar os olhos para as mudanças climáticas também não vai resolver nada. E essa sequência cronológica, né, de 5 órgãos internacionais chamando a atenção para isso demonstra que realmente as mudanças climáticas são um elemento, né, de relevância, internacional. Já era há muito tempo, né, mas agora está chegando numa situação de ponto de não retorno. Então agora é agir ou agir. Não adianta mais ficar feito o Estado suíço olhando, vendo, né, em que ponto isso aí vai parar. É necessário que haja, né, esse enfrentamento realmente real, honesto e genuíno para que a gente consiga sobreviver. Bem, isso aí, né, a gente fecha aqui a apresentação do que são esses cinco, né, documentos, desses 5 órgãos, e a partir daí a gente pode, né, de uma forma mais detalhada, analisar cada um, né, em vídeos separados. Então, legal, um abraço, beijos e abraços para todo mundo e até a próxima.